Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Estefânia Salles. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de Matemática, texto 13, livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o poema, o qual se diferencia dos demais gêneros textuais por ser geralmente escrito em versos e dividido em estrofes. Alguns poemas apresentam uma estrutura fixa, ou seja, obedecem a um número exato de versos, de estrofes e de rimas. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do CEEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF07MA05, EF07MA06, EF07MA08 e EF07MA09. E os descritores são D21, D22 e D23. As habilidades se referem à resolução de um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos, reconhecimento de que as resoluções de um grupo de problemas que tem a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos, comparação e ordenação de frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, e utilização na resolução de problemas a associação entre razão e fração, como a fração 2/3, para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para 3 partes da mesma, ou 3 partes de outra grandeza. Os descritores se referem ao reconhecimento das diferentes representações de um número racional, identificação da fração como representação que pode estar associada a diferentes significados e identificação de frações equivalentes. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Realizem os questionamentos propostos nas questões de 1 a 3 e, durante esse momento, observem quais dos alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Para a leitura compartilhada proposta para o texto apresentado na questão 4, incentivem que os alunos se voluntariem. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora daqueles alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações que contemplam a resolução das questões 5 e 6. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, realizem intervenções coletivas e individuais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 7. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O momento Planeta Matemático é composto por atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais? Que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. A atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente lápis de cor. Esse material será utilizado durante a execução da atividade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a acompanharem a leitura que você fará do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A resolução das questões de 1 a 4 serão realizadas de forma individual, portanto, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Durante o momento da correção coletiva, expliquem aos alunos que essa estratégia poderá favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que de fato é uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Observe o desempenho dos alunos e realize as intervenções necessárias. Durante a resolução das questões 5 e 6, aproveitem para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente um bolo. Esse material será utilizado durante a atividade, que tem por objetivo trazer para os alunos a compreensão do inteiro e da fração. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a acompanhar a leitura que você fará do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Como a proposta de resolução para a questão 1 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. As hipóteses de respostas citadas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realizem as intervenções que julgarem necessárias e utilizem o quadro para demonstrar o passo a passo da resolução da questão. A resolução das questões de 2 a 5 serão realizadas individualmente. Portanto, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer saber mais? Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Em seguida, orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução de forma individual da questão 1.
As respostas das questões 2 a 5 possibilitarão que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas durante a leitura, quando julgarem oportuno, para explicarem o conteúdo abordado. Após esse momento, incentivem os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Como a proposta para a realização das questões de 3 a 5 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Durante o momento da correção coletiva, convidem os alunos a exporem as suas respostas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Essa atividade apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder as questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem os conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar os alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo.